nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os sacramentos instituídos por Jesus Cristo. O Evangelho não fala dos 7 sacramentos, mas vai enumerando todos os 7, instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo, primeiro sacramento da iniciação cristã. Sua instituição e preceito estão positivamente marcados no seguinte texto: em verdade vos digo, disse Jesus a Nicodemo, quem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Ide, ensinai todas as gentes, disse Jesus a seus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, versículo 61. Os apóstolos administravam o batismo a todos os que desejavam alistar-se na religião nova. 3.000 pessoas receberam o batismo das mãos de São Pedro no dia de Pentecostes. Este é o primeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. Como sempre, batizamos filhos logo que nascem. Depois de adulto, daí receberá o outro sacramento. O sacramento da confirmação do batismo é o crisma. O crisma é o sacramento da confirmação do batismo. Atos dos Apóstolos prova que seu rito exterior consiste na imposição das mãos, diferente do batismo que utiliza água. O apóstolo Pedro e João, enviados a Samaria, punham as mãos sobre os que tinham sido batizados e recebia este Espírito. E recebia o Espírito Santo. O crisma é, pois, um sacramento instituído por nosso Senhor. Este sacramento é uma confirmação do batismo que recebemos, ainda criança. Por esse motivo, ele é ministrado ao jovem que já sabe o que quer. O terceiro sacramento, depois veio Eucaristia. Depois de batizados e crismados, os católicos fazem a primeira comunhão. A palavra Eucaristia provém de 2 palavras gregas, Eucharis, ação de graça, e designa a presença real e substancial de Jesus Cristo sobre as aparências do pão e do vinho. Essa presença real do corpo e sangue de Cristo na Eucaristia não foi contestada nem mesmo por Lutero, que tanto tentou desvendar este mistério e não conseguiu negar. Em João, os termos de que Jesus Cristo se serviu falando primeira vez desse grande sacramento: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu der é a minha carne, para a vida do mundo.
João, capítulo 6, versículo 48 a 52. O Evangelho não fala de 7 sacramentos, de uma vez só, mas vai enumerando todos os 7, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos meditando sobre estes 3 sacramentos: batismo, crisma e eucaristia. Na próxima comentaremos sobre outros sacramentos. A Eucaristia é sacramento, mistério de fé. O mistério da transubstanciação que se dá sobre a espécie do pão e do vinho é um mistério que exige fé. O pão e o vinho, antes de ser consagrado com as palavras de Jesus, tomai e comei, e tomai e bebei deles todos, são somente pão e vinho. Depois que o sacerdote celebra, pronuncia as mesmas palavras que Jesus pronunciou na última ceia com os apóstolos: tomai e comei, isto é meu corpo. Depois, tomai e bebei deles todo, isto é o meu sangue. Aí acontece o mistério da transubstanciação. Transforma a substância, mas não deixa de ser pão e vinho. Por isso é mistério de fé. A Eucaristia será causa de salvação e também causa de perdição. Salvação para aqueles que acreditam e perdição para os que não acreditam. Se você crer que Jesus está realmente corpo, sangue e divindade nas espécies do pão e do vinho, Ele está e será a tua salvação. Se você não crer, Ele está do mesmo jeito, mas será para a tua condenação. Vamos ver o que Simeão disse a Maria no dia que o menino Jesus foi apresentado ao templo. Simeão os abençoou e disse ao pai e à mãe do menino que ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que esse menino está destinado a ser responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará tua alma. Lucas 2, versículos 33 a 35. Sinal de perca e salvação de muito. Jesus disse: quem crer será salvo, e quem não crer já está condenado. A igreja atual vem praticando nas celebrações algumas heresias, fruto do Concílio Vaticano II, que introduziu nas celebrações algumas inculturações desagradáveis, e está sendo causa do esfriamento da fé de muitos cristãos que estão deixando a igreja. O ápice da missa é a celebração litúrgica da Eucaristia. O ponto alto da celebração é a Eucaristia, porque lá o celebrante faz como Jesus Cristo fez. Tomou o pão, benzeu, deu graça e partiu, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo, que será entregue a vós, e fez o mesmo com o cálice. Na liturgia, a igreja celebra principalmente o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra de nossa salvação, e é o mistério central da vida de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição para nos salvar. Se celebramos a paixão, morte e ressurreição, então esta celebração deveria ser mais respeitosa e com muito recolhimento
como se estivesse diante do Calvário. Jesus derramando as últimas gotas de sangue. Vamos supor que Jesus na cruz, ao morrer, e ali estava 4 pessoas, João, Maria, mãe de Jesus, e Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Lá estavam todos chorando a morte de Jesus. Vamos supor que nesse tempo, num grupo de carismático, cantando e dançando diante dessa triste cena, seria muito ridículo. Toda celebração deveria ser respeitosa, pois se vamos à igreja é somente para orar, não para assistir um show de dança em procissão de entrada, proclamação da palavra, canto do glória. A missa hoje, tirando a Eucaristia, estamos igualzinhos evangélicos. Discordo dessas missas show que endeusa o sacerdote que a celebra. Muitas pessoas saem do Nordeste do Brasil para participar de uma missa show em São Paulo. Será que as missas em muitos lugares são diferentes? Se for, está errado. Esta é a minha opinião a respeito. Esta é a minha opinião e respeito a opinião dos outros. Não vamos esquecer, a missa é puramente celebração da paixão e morte e ressurreição. Primeira parte é a preparação para celebrar bem a Eucaristia. E a terceira parte é a ação de graça. E aí os cantos devem ser mais alegres. Não fica bem dançar e acenar nas missas. Infelizmente, são os padres que os ensinam. Muita coisa acontece nas celebrações que eu discordo e acho que muitas pessoas estão esfriando a sua fé devido à maneira que é celebrar, que as enculturação que colocaram nas missas esteja atrapalhando. A missa toda, desde do início até o final, até o ide em paz, o Senhor os acompanhe, deveria ser com muito respeito e muito recolhimento e muita oração. Agora, tem tanta heresia na missa que não dá para ver. Hoje mesmo eu estive vendo moça entrando, dançando, para poder preparar o altar para a celebração da Eucaristia. Parece brincadeira, mas é verdade. Mas parece que a nossa igreja está caminhando por uma teologia da libertação, que não vai ser boa. Essa teologia da libertação é a doutrina do anticristo. Vamos esperar para ver o que dá. Mas eu não estou muito confiante. Parece que a igreja mudou tudo a sua linha de celebração, de maneira de agir. Vamos esperar, confiar em Deus e rezar sempre a Maria Santíssima e o anjo da guarda, São Gabriel, que nos livre dessa batalha difícil e faça permanecer sempre firme na fé, porque quem permanecer firme na fé será salvo. A perseguição que virá sobre a igreja é muito grande. Vamos esperar e rezar a Deus, fazer penitência, fazer oração, penitências, jejum, fazer tudo, consagrar a vida ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, entregar tudo nas mãos dele, esperar para ver o que acontece. Boa noite, fica com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.